Sejam muito bem-vindos ao Sejures Online. Vez aqui no Sejures Online. Voltamos para o nosso bloco. E o que me chama a atenção agora, após esse aposto, é... Nosso assunto agora, administração pública direta e indireta, incluindo também o ponto órgãos públicos. Vamos realizar agora questões da nossa banca CESP-UNB. Vamos lá? Primeira questão, que diz assim: adotando-se o critério de composição do capital, podem-se dividir as entidades que compõem a administração indireta em dois grupos. Um grupo formado pelas autarquias e fundações públicas, cujo capital é exclusivamente público. E outro grupo, constituído pelas sociedades de economia mista e empresas públicas, cujo capital é formado pela conjugação de capital público e privado. Questão de 2014, agente administrativo, MIDIC. Questão do nosso querido CESP. E aí, questão número 1. Você marcaria em prova certo ou errado? Primeiro detalhe que cabe observar é que existe previsão constitucional acerca do ponto administração direta e indireta. Sim, o caput do artigo 37 da Constituição prevê que a administração direta e indireta de quaisquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também é o seguinte, segue a Constituição Federal, nós paramos aqui, é o ponto que interessa. Ele fala no início do caput do 37, direta e indireta. Afinal, o que seria isso? Cabe ressaltar que a administração direta é formada exatamente pelos serviços integrados na estrutura da Presidência da República e dos ministérios. Isso, claro, no plano federal. Se eu estiver falando do Estado, naturalmente vai ser composta pelos serviços integrados na estrutura da Governadoria de Estado e, obviamente, as suas respectivas secretarias estaduais. E por aí vai, no âmbito do município, Distrito Federal, e assim temos a administração direta. Então, se, por exemplo, você faz um concurso público para o Ministério do Planejamento, para o Ministério da Justiça, e você é aprovado num concurso, você assume o cargo, você passa a ser o quê? Servidor da administração pública direta federal. Só que temos também a denominada administração indireta, ou seja, entidades administrativas e administrativas porque são fruto de um processo de descentralização administrativa, todas elas dotadas de personalidade jurídica. Nós temos 4 entidades no âmbito da administração indireta. São elas: as fundações públicas, as autarquias, as sociedades de economia mista e também as chamadas empresas públicas. Aliás, já fica até uma dica aqui para você. Importante dizer, a administração indireta nasce quando a direta não estiver numa boa fase. Olha que interessante. Tranquilo. Se você já sabe, melhor ainda. Agora, se estiver vendo pela primeira vez, pode ser importante. As 4 entidades que compõem a administração indireta são as fundações públicas, as autarquias, as sociedades de economia mista e, por fim, as empresas públicas. Claro que cada uma tem as suas características, cada uma tem as suas peculiaridades, cada uma tem as suas semelhanças e diferenças em relação a outra entidade, mas nós temos aqui, como eu disse anteriormente, é só lembrar que a administração indireta nasce quando a direta não está numa boa fase. Lembrou do fase? Você vai lembrar das 4 entidades. Só que voltando lá para a nossa questão, nós temos aí, ele está falando da questão que envolve composição de capital. Claro que existem outras características. Agora, em relação ao capital, como é que funciona? Bom, em relação às autarquias e fundações públicas, naturalmente, já que a autarquia constitui um serviço público personificado, repito, serviço público personificado. E as fundações públicas, por sua vez, possuem natureza de patrimônio personalizado. Patrimônio personalizado. Naturalmente, o capital, em ambos os casos, é público. Autarquias e fundações públicas, naturalmente, como diz aqui, capital público. Agora, e no caso de empresas públicas e sociedades de economia mista? Aí a coisa já muda um pouquinho. Pelo seguinte, quando falamos de empresas públicas e sociedades de economia mista, entre essas duas, existe uma diferença no que tange à composição de capital. Existe diferença. Eu vou te mostrar aqui em mais um slide branco. Veja só, as empresas públicas,
apresentam diferenças em relação às sociedades de economia mista. Uma dessas diferenças está exatamente no capital. O capital da empresa pública é formado de que forma, Mota? Da seguinte maneira: o capital é 100% público, ainda que ele venha de mais de uma pessoa jurídica. Isso é importantíssimo. Então, empresa pública, capital 100% público. Já no caso da sociedade de economia mista, pega comigo, economia mista. Concorda comigo que misto que se preza tem os dois? Se não é queijo quente, concorda comigo? Então olha só, se a economia é mista, então naturalmente você tem capital de uma e de outra natureza. Você tem capital público? Sim. Você só tem capital público? Não. Diferentemente do que ocorre na empresa pública, quando falamos de sociedade de economia mista, nós também temos a participação de capital privado. Existem recursos particulares também. Então, no caso da sociedade de economia mista, o capital é público e privado. Ressalto que o capital é, inclusive, majoritariamente público. O que significa isso? Significa que o controle acionário é do poder público, mas existe sim uma minoria de capital privado. Então, repetindo, empresas públicas, eu tenho o quê? 100% público. Sociedade de economia mista, o capital é majoritariamente público, mas há uma minoria de capital privado. Fechado? Essa é a disposição de capital de cada uma delas. Repare que é uma diferença. Não é a única diferença que existe entre elas, mas é a diferença que a questão está pedindo. Portanto, voltando lá à nossa questão, ele está dizendo que, adotando-se o critério de composição de capital, podem-se dividir as entidades que compõem a administração indireta em dois grupos. Um grupo formado pelas autarquias e fundações, cujo capital é exclusivamente público. Bom, realmente, o capital é público. Você não tem capital privado ali. E diz ainda, outro grupo constituído pelas sociedades de economia mista e empresas públicas, cujo capital é formado pela conjugação de capital público e privado. Peraí, nas empresas públicas existe uma conjugação de capital público e privado? Não. Isso existe sim na sociedade de economia mista. Portanto, acabamos de perceber que nessa questão de número 1, o item está errado. Exatamente porque ele fala na empresa pública e fala em conjugação de capital. Então, empresa pública, capital 100% público. E atenção, mesmo que esse capital venha de mais de uma pessoa jurídica. Se ele colocar na prova, considere que uma entidade tenha 70% de capital da União, sendo os recursos restantes de propriedade do Estado. Repare, 70% da União, 30% do Estado. É uma pessoa jurídica de direito privado que presta um serviço público ou realiza atividade econômica. Essas características são comuns às duas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Mas a composição do capital acaba mostrando quem é. Bom, tem uma sociedade de economia mista, não é? Negativo. É uma empresa pública. Porque 70% do capital é da União e 30% do capital do Estado. 70 mais 30, 100% público. Percebeu? Então, mesmo tendo capital advindo de mais de uma pessoa jurídica, continua sendo empresa pública. É importante até dizer que até sociedade de economia mista pode participar da composição de empresa pública. É verdade, parece estranho, não parece? Mas é verdade. Uma entidade da administração indireta, como a sociedade de economia mista, pode participar da composição de capital de uma empresa pública. Nota, mas espera aí. Mas se ela tem também capital privado, como é que vai participar da composição de capital de uma empresa pública? O controle acionário é do poder público. É possível sim que isso aconteça. Então é possível sim que haja participação de uma entidade da administração indireta na composição de outra. Isso é possível. Portanto, a questão de número 1, o nosso item está errado. Maravilha? Tá achando que acabou? Acabou nada. Vamos para a questão de número 2, vamos lá? A número 2 diz assim: se em razão do grande número de contratações realizadas pela União for criado o Ministério de Aquisições, ter-se-á nessa situação exemplo do fenômeno denominado desconcentração administrativa. E aí? Questão de número 2. Certo ou errado? Esse assunto é recorrente em prova do CESP. Fique ligado nisso aí, porque esse assunto é muito recorrente. Cai toda hora.
a diferença entre desconcentração e descentralização. Veja só, eu tenho aqui uma pessoa jurídica de direito público, vamos imaginar, um ente político qualquer, a União, Estado, enfim. Imaginemos, no âmbito da União, na seara do Poder Executivo, o que nós temos lá? Presidência da República e os respectivos ministérios. Beleza. Imaginemos que um serviço esteja integrado, né, numa dessas unidades. Só que o que acontece? Dentro daquela mesma pessoa jurídica da União, onde você tem diversos órgãos, ocorre o repasse de atribuições para uma outra unidade, dentro daquela mesma pessoa jurídica. A essa distribuição interna de competência dá-se o nome de desconcentração. Então, desconcentração é uma distribuição interna de competência. É uma distribuição dentro da mesma pessoa jurídica, entre os órgãos que a compõem. Então, veja só, tem aqui uma pessoa. Dentro da pessoa, nós temos órgãos. Se a atribuição sai de um para outro, dentro da mesma pessoa, eu tenho desconcentração. Agora, se uma atribuição está centralizada numa pessoa jurídica, mas, devido à grande generalidade de atribuições e tarefas, nota-se a necessidade de haver o repasse a outra pessoa jurídica. Repare, de uma pessoa jurídica para outra pessoa jurídica, dá-se o nome de descentralização. Então, guarda isso. Desconcentração é uma distribuição interna, é dentro da mesma pessoa jurídica. Já quando falamos de descentralização, é entre pessoas jurídicas distintas. Bota, caramba, eu não consigo gravar isso. Exemplos muito fáceis de serem compreendidos. Imagine, por exemplo, que um governador institui uma nova Secretaria de Estado. O que ele está fazendo? Está sendo criado um órgão dentro da mesma pessoa jurídica, Estado. Nesse caso, temos desconcentração. Agora, quando é criada uma autarquia, é criada uma nova pessoa jurídica. Há o repasse, a descentralização daquela atividade e o repasse da mesma àquela autarquia. Nesse caso, temos descentralização. Nasce uma nova pessoa jurídica. Mota, eu sempre confundo isso, Mota. Sempre confunde? Então vem cá que eu quero te mostrar uma coisinha. Olha só, para você nunca mais errar isso numa prova, veja só. Quando nós falamos de desconcentração, veja só, desconcentração. Vem comigo aqui, ó. É só você lembrar que aqui tem um O de órgão. Desconcentração. Olha o O de órgão. Agora, quando nós falamos de descentralização, veja, aqui comigo, descentralização. Aqui eu tenho o quê? Uma entidade. Então veja, desconcentração com O de órgão. Olha para você. Opa, O de órgão. Órgão tá dentro. Então, quando acontece dentro da pessoa, é desconcentração. Agora, descentralização é entre entidades. Percebeu? Então, nesse caso, eu tenho a descentralização. Tá tranquilo? Volta para a questão. A questão número 2 diz assim: se em razão do grande número de contratações realizadas pela União for criado um ministério, parou? Um ministério. Nós temos o quê? Um novo órgão dentro da pessoa União. Se eu tenho órgão dentro da pessoa, é uma distribuição interna de atribuições. Nesse contexto, eu tenho descentralização ou tenho desconcentração? Eu tenho desconcentração. Exatamente como ele está dizendo aqui. Eu tenho desconcentração. Então você acertou. Se marcou que a questão de número 2 está correta. Tranquilidade, né? Questão número 2, então, item certo. Ok, maravilha, tranquilo, joia. Beleza, percebeu que a voz não tá muito legal, né? Mas eu não vou deixar de oferecer um produto para você com qualidade, porque a gargantinha tá dodóizinha, porque o narizinho negativo, vamos que vamos. Tá pensando, Motinha tá meio assim, tá meio fãzinho, mas tá bonitinho, é de coração. Vamos na próxima? Vamos na terceira. A terceira diz assim: desde que presente a relevância e urgência da matéria, a criação da autarquia pode ser autorizada por medida provisória,
devendo, nesse caso, ser providenciado o registro do ato constitutivo na junta comercial competente. Pergunto a você, questão de número 3, você marcaria certo ou errado? Questão da prova de procurador do estado da Bahia, CESP 2014, uma questão muito boa. Repare que a gente está procurando fazer um curso bem atualizado, 2014, veja só. E aí? Você marcaria certo ou errado nessa questão? Isso aqui tem previsão constitucional. Mota, criação de entidade da administração indireta tem previsão constitucional? Tem sim. E onde é que você encontra isso? Artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Artigo 37, vou até colocar aqui para ficar legal. Artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Aqui você encontra questão relacionada à criação de uma entidade da administração indireta. Mota, o que diz o artigo 37, inciso 19? Ele diz assim: somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir suas áreas de atuação. Bota, estou com a Constituição aberta aqui, no artigo 37, inciso 19, mas, enfim, não consegui entender o que isso significa. Vamos por parte. Na Constituição está escrito o quê? Que a autarquia é criada por lei específica. O que seria essa lei específica nesse momento? Seria uma lei ordinária que trata só daquele assunto, por isso específica. A autarquia depende só da lei específica para ser criada. Desta forma, não há a necessidade de registro de ato constitutivo em órgão competente, diferentemente do que acontece em outras pessoas jurídicas, como, por exemplo, na empresa pública, como, por exemplo, na sociedade de economia mista. Veja só, no artigo 37, inciso 19, está escrito que empresas públicas de sociedade de economia mista têm a criação, o quê? Autorizada. É diferente. É diferente. A lei específica, nesse caso, também é necessária, mas ela exerce outro papel. Qual é o papel exercido pela lei específica no caso da criação de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista? Ela apenas autoriza a criação. Tem diferença, Mota? Tem diferença. Claro, querido, tem diferença. E qual é a diferença? Quando a lei específica apenas autoriza, a existência legal dessa entidade só vai acontecer quando houver o registro do ato constitutivo no órgão competente. Quando falamos de pessoa jurídica de direito privado, isso é uma característica. É o caso da empresa pública, é o caso da sociedade de economia mista, por exemplo. Não é o caso da autarquia. A autarquia é uma pessoa jurídica de direito público. E o próprio processo de criação já mostra isso. Ela é criada por lei específica. Ponto. Você não precisa de registro. Bom, e no caso da fundação? A fundação tem várias peculiaridades. Primeira coisa, na Constituição está escrito o quê? Que fundação pública depende de lei específica apenas autorizando a criação. Tá vendo aí? Tá escrito aí. E mais, diz ainda que depende de lei complementar para que possa definir a área de atuação. Então, o primeiro alerta que eu te dou é: a lei que define a área de atuação é uma lei complementar. A lei que autoriza a criação é uma lei específica, no caso aí, uma lei ordinária que trata de um único assunto. Então, o primeiro detalhe a ser observado. Outra coisa, a Constituição Federal fala genericamente fundação pública. E ela em nenhum momento entra no mérito de discutir a personalidade jurídica daquela fundação. E por que eu estou dizendo isso? Por uma situação muito simples. Hoje, nós podemos falar em fundações públicas tanto com personalidade jurídica de direito público, quanto com personalidade jurídica de direito privado. E qual a importância disso? O Supremo Tribunal Federal entende que as fundações públicas de direito público, eu disse fundação pública de direito público, são espécies do gênero autarquia. Tem a mesma personalidade jurídica, a mesma natureza. Então, quando falarmos de fundação pública de direito público, já que o STF as considera como espécies do gênero autarquias, elas são chamadas de fundações autárquicas ou autarquias fundacionais, como alguns preferem. Entende, então, boa parte da doutrina
que se ela tem natureza autárquica, que ela deveria ser criada por lei específica. Esse é o entendimento de vários doutrinadores. Por exemplo, Maria Silvia Zanella de Pietro tem esse entendimento. Então, uma fundação pública de direito público é criada por lei específica. Isso já não acontece com a fundação pública de direito privado. Aí não, o processo de criação acaba sendo diferente. A lei específica apenas autoriza a criação. É claro que isso não está escrito na Constituição, mas é uma coisa que tem que tomar um certo cuidado. Porque se estamos falando de uma fundação de direito público, se a natureza dela é autárquica, a criação se dá por lei específica. Voltando à nossa questão, ele diz aí, desde que presente a relevância e urgência da matéria, a criação da autarquia pode ser autorizada por medida provisória, devendo, nesse caso, ser providenciado o registro do ato constitutivo na junta comercial competente. Ora, a autarquia é criada por lei específica. Nesse contexto, percebemos de maneira muito clara e cristalina que a número 3, como não poderia deixar de ser, que o item está errado. Então, número 3, item errado. Temos essa previsão na Constituição. Claro que adentrando aos aspectos doutrinários e jurisprudenciais encontraremos mais fundamentos para isso, mas claro, aqui adotando-se única e exclusivamente a previsão constitucional, temos que essa matéria naturalmente não pode se dar desta forma. Temos então que a providência em relação ao registro do ato constitutivo na junta comercial não é inerente à autarquia. Fechado, portanto, a questão de número 3 está errada. Vamos à próxima? Questão de número 4. A número 4 diz assim, prova de administrador da Polícia Federal, Departamento de Polícia Federal, diz assim, são características das sociedades de economia mista. Criação autorizada por lei, personalidade jurídica de direito privado, sujeição ao controle estatal e estruturação sob forma de sociedade anônima. Pergunto, essa questão de número 4, você em prova, marcaria certo ou errado? É uma questão interessante porque aborda várias características da sociedade de economia mista. Vamos por partes. Criação autorizada por lei. Acabamos de falar na questão anterior. O que o artigo 37, inciso 19, prega? Ele diz que somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a criação de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação. Aí segue a previsão. Sociedade de economia mista é criada de que forma? Você precisa de uma lei específica autorizando a criação e ainda você precisa do registro do ato constitutivo no órgão competente. Então a criação é autorizada por lei? Positivo. Beleza. Personalidade jurídica de direito privado. Qual é a personalidade jurídica de uma empresa, de uma sociedade de economia mista? Assim como da empresa pública, ela é pessoa jurídica de direito privado, sim. O seu processo de criação já fala muito por isso, né? Repare que é um processo diferente da criação de uma pessoa jurídica de direito público, que nesse caso é criada por lei específica, é o caso das entidades autárquicas. Ter personalidade jurídica de direito privado significa que as regras que incidirão sobre elas são predominantemente regras de direito privado. Quando a gente fala predominantemente, é importante dizer que algumas regras de direito público também incidirão sobre ela, como a necessidade de realização de concurso público, isso é regra de direito público, mas que também incide sobre ela. A regra geral da realização de licitação, eu digo regra geral porque existem casos em que a licitação não vai acontecer, são as exceções ao dever de licitar. Licitação é instituto de direito público. A proibição de acumulação de cargos, empregos e funções públicas também se aplica às entidades da administração indireta. Então, fica muito claro e cristalino que, logicamente, é regra de direito público aplicável também, nesse caso, a essa entidade de direito privado. Então, é personalidade jurídica de direito privado? É sim. Até aí, beleza. Sujeição a controle estatal. Mota, as entidades da administração indireta estão sujeitas a controle estatal? Estão. Temos aqui a administração direta. Descentralização da atividade, aqui a entidade da administração indireta. A relação entre a administração direta e a indireta não é de hierarquia. Repare a posição do meu braço, direta e indireta. A relação não é vertical, portanto, não há hierarquia entre a administração direta e a indireta. Você não pode dizer uma autarquia está subordinada a um ministério. Não está.
ela está vinculada. E a vinculação também pressupõe controle, mas não é um controle hierárquico, porque a relação entre eles não é vertical. É o controle da finalidade para a qual foi criada aquela entidade. Ora, se é controle da finalidade para a qual foi criada, já que ela nasce com especialização de fins e atividades, então temos nesse caso a incidência de um controle finalístico e não de um controle hierárquico. Eu disse controle finalístico, da finalidade para a qual foi criada a entidade. Então, quando ele fala sujeição a controle estatal, sim, está sujeito. Se sujeitam até a controle pelos tribunais de contas. Até o Tribunal de Contas realiza controle de contas, naturalmente. E por fim ele diz, estruturação sob a forma de sociedade anônima. Olha só que interessante. Quando falamos sobre a diferença entre empresas públicas e sociedades de economia mista, numa questão anterior, nós abordamos a composição de capital. Agora, existe uma segunda diferença também entre empresas públicas e sociedades de economia mista. E que segunda diferença é essa, Mota? É exatamente essa aqui, a forma societária. A forma empresarial, a forma jurídica dela. Mota, e qual é a forma jurídica adequada? Nas empresas públicas, percebe-se o seguinte, qualquer forma admitida pelo direito. Já no caso das sociedades de economia mista, elas devem ser sociedades anônimas. Devem ser SA. Então ele está dizendo aqui, estruturação sob forma de sociedade anônima. Esse final também está certo ou não está certo? Está certo sim. Percebemos então que essa questão de número 4, tranquila, essa questão está certa. Empresa pública admite qualquer forma, inclusive SA. Qualquer forma, inclusive SA. Então a questão de número 4, o item aí está corretíssimo. Maravilha? Aliás, só vou jogar um slide branco aqui, eu quero te mostrar uma coisa. Lembra que eu falei? Eu disse aqui, ó, empresas públicas, só ativar a nossa canetinha aqui. Empresa pública diferente de sociedade de economia mista. Nós já vimos duas diferenças. A primeira é o capital. Tá comigo aqui? Joia. Vimos agora a segunda, que é a forma societária. Existe uma terceira diferença, já até adiantando aqui o expediente. Qual é a, Mota? É o foro processual. É uma terceira diferença entre empresas públicas e sociedades de economia mista. Já vimos capital e forma societária, mas o foro processual também tem diferença. O artigo 109, inciso 1 da Constituição, assevera que no caso de empresas públicas federais, o foro é o da Justiça Federal, tirando matéria de trato especializado. Exemplo, matéria trabalhista, matéria eleitoral. Então, repetindo, artigo 109, inciso 1 da Constituição. Empresa pública federal, foro, Justiça Federal. Se for matéria trabalhista, é claro, Justiça Trabalhista. Matéria eleitoral, Justiça Eleitoral. E por aí vai. No caso da sociedade de economia mista, mesmo sendo federal a sociedade de economia mista, elas não foram contempladas com a previsão do artigo 109. Então, nesse caso, a súmula 556, eu disse, súmula 556 do STF, prevê que é competente a justiça comum para julgar causas em que for parte a sociedade de economia mista. Então, nesse contexto, o que nós temos? Quando se fala em sociedade de economia mista, mesmo sendo federal, o foro processual é o da Justiça Estadual. Fechado? Então guarda isso. Empresa pública federal, Justiça Federal, tirando matéria de trato especializado. Claro, artigo 109, inciso 1 da Constituição. Sociedade de economia mista federal, Justiça Estadual. Bota, por que estadual? Súmula 556 do STF. É claro que existem algumas particularidades. A súmula 517 do STF, 517 do STF, prevê que quando a União intervém numa ação como assistente ou oponente, a matéria é puxada para a Justiça Federal. É uma exceção à regra geral, é verdade, mas a regra, repito, Justiça Estadual. Tá tranquilo? Então temos aqui as três diferenças entre empresas públicas e sociedades de economia mista. Mota, como é que eu faço para lembrar das diferenças? Muito fácil. É só você lembrar que as diferenças estão olha aqui, no
Cafofo. Ó que beleza, as diferenças estão no Cafofo. Empresa pública, sociedade, economia mista. Diferença, as diferenças estão no Cafofo. K de capital, for de forma e for de foro. Tá tranquilo? Mota, não gostei desse macete, Cafofo, eu não vou conseguir gravar, não tem problema. Se não gostou, não tem problema. Só não pode fazer fofoca. Ó que beleza, forma, foro e capital. Dá para lembrar de qualquer jeito. Tá tranquilo? Maravilha. Então, voltando aqui à nossa questão, temos que a número 4, o item está correto. E temos aqui mais uma questão para fecharmos o nosso bloco. Número 5, prova também de 2014. Ficou bem legal esse bloco, né? Diz assim: considere que determinado município tenha extinguido órgão de sua estrutura administrativa. O órgão foi extinto. E que o serviço público correspondente tenha sido delegado à pessoa jurídica de direito privado. Nessa situação, ocorreu descentralização da atividade administrativa com ruptura do liame hierárquico e exclusão da relação de subordinação com o município. Pergunto, essa número 5, certo ou errado? Bom, se há o repasse dessa atividade a uma outra pessoa jurídica, ele disse aqui, pessoa jurídica de direito privado. Então nós temos o quê? Descentralização. Só gostaria de chamar a sua atenção para um detalhe que até vem uma questão posterior, tem uma outra questão que aborda esse assunto, que é o seguinte, puxando aqui mais um slidezinho em branco, quando falamos de descentralização, eu peço que você tenha um cuidado grande pelo seguinte: a descentralização administrativa pode acontecer de duas formas diferentes. Ela pode acontecer por outorga ou por delegação. Essa descentralização por outorga, que também é chamada de descentralização técnica ou descentralização funcional ou descentralização por serviços, ela acontece por lei. E mais, aqui nós temos o repasse da titularidade e da execução do serviço. É o que acontece quanto às entidades da administração indireta. Por exemplo, a autarquia não é criada por lei? Sim. E ela atua por meio de outorga. É uma descentralização administrativa por outorga. Mota, as outras não são criadas por lei, mas a lei precisa autorizar a sua criação. Então, uma entidade da indireta atua de maneira descentralizada por outorga. Quando nós temos a delegação, a coisa muda de figura. Por quê? Porque por delegação, nós entendemos o quê? Uma descentralização por colaboração. Colaboração. Mota, colaboração, exatamente. Aqui nós temos um repasse por contrato ou ato unilateral. A quem? Repasse de quê? Aqui eu tenho apenas o repasse da execução. A titularidade na delegação continua com o poder público. Sabe quem é exemplo de delegação? Concessionárias, permissionárias de serviço público. Então, uma concessionária, Mota, atua de maneira descentralizada? Atua. Mas ela não integra a administração indireta por causa disso não, porque não é outorga, é delegação. Uma permissionária de serviço público, Mota, mesma coisa. É o quê? Delegação. Não é outorga, mas é descentralização. E por que eu estou falando sobre isso? Voltando à questão, ele está dizendo aqui, considere que determinado município tenha extinguido o órgão de sua estrutura administrativa e que o serviço correspondente tenha sido delegado. É uma delegação. Por exemplo, repassou para uma concessionária, serviço público, fez uma licitação e aí passou esse serviço para a concessionária. Percebeu? Está dizendo aqui, delegado a uma pessoa jurídica de direito privado. É descentralização por delegação. Ele diz aqui, nessa situação ocorreu descentralização da atividade. Volta lá. Olha aqui.
é descentralização? Resposta, sim. Descentralização por delegação. É uma entidade privada assumindo a execução. A titularidade não, permanece com o poder público. Tanto é verdade que o poder público pode dar fim a um contrato. Retomar aquele serviço, dar fim àquele contrato. Pode fazê-lo dentro dos liames legais, dentro do termo da lei. Então, voltando lá na nossa questão, percebemos de maneira muito clara e cristalina que, rompendo-se esse liame hierárquico, excluindo-se, claro, a relação de subordinação, que o item de número 5 não poderia ser diferente, que esse item de número 5 está correto.